Olá e boas-vindas a esta nossa análise visual. Hoje, a gente tem pela frente uma jornada fascinante, que vai desde as grandes teorias da comunicação moderna até a mecânica mais íntima e prática de escrever versos. Pois é, nós vivemos numa era em que a mídia digital pega quem antes era só um consumidor passivo e transforma num criador totalmente ativo e dinâmico. E para entender exatamente como usar esse poder na prática, a gente vai mergulhar fundo nessa transformação agora mesmo. E para a gente sacar bem a força absurda, quase imprevisível dessa nossa era digital, vale muito a pena lembrar lá do outono de 2001. Imagina só, um estudante chamado Dino Ignácio resolveu fazer uma brincadeira no Photoshop, juntando o Beto, da Vila Sésamo, com o Osama Bin Laden. Era para ser só uma piada solta na internet, sabe? Mas olha o poder da rede. Essa imagem circulou tanto que chegou até um editor em Bangladesh. Ele acreditou que era uma imagem real e simplesmente imprimiu a foto em pôsteres de protesto. O resultado? A cena foi parar na CNN, mostrando multidões enfurecidas segurando cartazes do Beto da Vila Sésamo. Isso mostra de um jeito brilhante a força selvagem de quando os formatos antigos e novos se chocam. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, vamos ver a revolução da mídia atual, depois, os pilares da cultura da convergência e o poder da inteligência coletiva. Em seguida, faremos a transição de consumidor para criador, fechando o mergulho nas estruturas da criação poética e nas dicas de métrica e rima. Vamos lá? Ponto 1. A revolução da mídia atual. E o cenário que a gente conhecia mudou radicalmente. As mídias tradicionais, que sempre foram passivas, hoje estão numa rota de colisão direta com formatos interativos. O público não fica mais só assistindo de braços cruzados. Como o autor Henry Jenkins define muito bem, e eu cito, bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam. O grande lance aqui é perceber como isso altera totalmente o jogo de poder. A relação entre quem produz e quem consome a mídia interage de formas que ninguém consegue prever direito. As velhas mídias não morrem, mas a função e o status delas se transformam completamente com as novas tecnologias. Ponto 2. Pilares da cultura da convergência. Com esse novo cenário em mente, chegamos na base de toda essa teoria, que é essencial para entender como navegar e criar nesse ecossistema. O primeiro pilar é a convergência de meios. E o detalhe mais interessante aqui é que a convergência não acontece apenas dentro do celular ou na tela do computador. Ela é, na verdade, uma mudança cultural que rola dentro da cabeça das pessoas. Esse fluxo constante de conteúdo por várias plataformas e, principalmente, o comportamento migratório do público que vai a literalmente qualquer lugar atrás da experiência de entretenimento que quer. O segundo pilar é a cultura participativa. Pode esquecer aquela ideia de espectadores invisíveis. A realidade agora é que as pessoas tomam as rédeas das mídias para criar suas próprias obras expressivas. O material de origem dá um exemplo fantástico: os jovens fãs de Harry Potter. Eles não ficam esperando a boa vontade das grandes corporações. Eles mesmos escrevem as próprias histórias, expandindo ativamente aquele universo ficcional. É a galera colocando a mão na massa. Ponto 3. O poder da inteligência coletiva. Avançando para o último pilar dessa revolução, vamos falar daquela força gigante que surge quando comunidades se juntam por um interesse comum. A inteligência coletiva, que é um termo lá do ciberteórico Pierre Levy, parte de uma premissa simples, mas genial. Ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe alguma coisa. E quando a gente junta essas peças, o poder é imenso. Tem um caso incrível nas nossas fontes sobre os famosos spoilers do reality show Survivor. Uma comunidade de fãs da internet começou a juntar pedacinhos de informação de todos os cantos e, com isso, eles simplesmente desvendaram os segredos do programa, superando a inteligência dos próprios produtores de TV. Surreal, né? Ponto 4. Transição de consumidor para criador. Agora é a hora da grande virada. Já que a gente entendeu todo esse poder de participação, é o momento de equipar os futuros criadores com ferramentas reais. E aqui vai um recado super especial para os alunos que estão aí a todo vapor produzindo material para o Prêmio Rio de Letras. Nesse ambiente incrível de cultura convergente, a criação literária de vocês ganha um palco gigantesco. A poesia é, com certeza, a ferramenta perfeita para essa expressão. Ela funciona como uma forma superestruturada de arte participativa, brincando com a função estética da linguagem. Fazer poesia não é só jogar emoção no papel, não. É pura técnica. É como construir uma arquitetura musical poderosa para expressar o seu mundo íntimo de forma estrondosa. Ponto 5. Estruturas da criação poética. Vamos então abrir nossa caixa de ferramentas práticas, começando pela base arquitetônica que forma qualquer poema. A gente pode dividir os versos em duas grandes famílias. De um lado, temos os versos de arte menor,
que tem de 2 a 8 sílabas métricas. Como eles não possuem pausas internas, o ritmo fica super rápido e ágil. Do outro lado estão os versos de arte maior, indo de 9 a 16 sílabas. Esses já costumam ter uma cesura, que é uma pausa bem no meio do verso, dividindo a frase em duas partes e deixando o pensamento se alongar. Ter isso em mente ajuda quem está escrevendo a escolher a emoção e o ritmo exatos para cada linha. E claro, a rima é o que prende o ouvido, não é? Temos 3 tipos principais. A rima consonante é aquela casadinha perfeita de sons e letras a partir da última vogal forte, como em flor e amor. Já a rima assonante é mais discreta, repetindo só as vogais, como em lua e tua. E por fim tem a rima livre ou branca, onde não tem combinação de som no final, mas a métrica e a estrutura precisam continuar lá, firmes e fortes. Ponto 6. Dicas de métrica e rima. Chegamos na parte mais técnica, mas que é o grande segredo dos mestres, que é a matemática por trás da poesia e como contar essas sílabas. A regra de ouro aqui é a lei do acento final, o coração da métrica. Para saber quantas sílabas poéticas tem um verso, a gente sempre olha para a última palavra. Funciona assim. Se a palavra for aguda, ou seja, oxítona, a gente soma uma sílaba na contagem. Se for grave, a paroxítona, não muda nada, o número fica igual. Agora, se for esdrúxula, a nossa famosa proparoxítona, a gente tem que subtrair uma sílaba do total. É literalmente uma equação literária. Só que os poetas adoram manipular o ritmo fugindo um pouquinho da gramática rígida. Para isso, existem 2 truques incríveis. A sinalefa acontece quando a última vogal de uma palavra gruda na primeira vogal da palavra seguinte. As duas viram uma sílaba sonora só, o que dá uma bela acelerada no ritmo do verso. A dialefa faz o caminho inverso. Ela quebra um ditongo que normalmente seria lido junto, separando em 2 sílabas métricas para dar aquela esticada e preencher o ritmo que o autor quer. Vamos ver na prática como essa matemática orquestrada funciona nesta tabela. Olha só, se pegarmos um verso de 7 sílabas gramaticais, mas que termina com uma palavra aguda, a gente aplica a lei do acento final e soma 1. Resultado, 8 sílabas métricas exatas. Outro caso, um verso com 9 sílabas gramaticais, mas terminando em palavra esdrúxula, a gente subtrai 1 e caímos nas mesmas 8 sílabas métricas. É fascinante ver como a assimetria da gramática se curva até virar a simetria perfeita da poesia. E assim chegamos à nossa reflexão final. A tecnologia simplesmente derrubou as barreiras entre o consumir e o criar. A inteligência coletiva e a cultura participativa mudaram todas as regras do jogo. E agora as ferramentas estruturais da poesia estão na mesa, prontas para uso. A grande pergunta que fica para todos nós, e principalmente para os talentos focados no Prêmio Rio de Letras, é a seguinte: com todo esse poder e conhecimento acessível, quais novas obras-primas vão nascer e navegar por esse vasto oceano da mídia moderna? A criação não tem limites. Um grande abraço e até a próxima análise.